Sobre a oração, a gente vale muito a pena a gente notar que no nosso meio, nos dias atuais, a gente usa apenas um aspecto da oração. Se a gente pegar a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 em diante, vamos um pouco mais para trás do texto, no versículo 6, São Paulo vai dizer: não vos inquieteis com nada, mas apresentai tudo a Deus, por meio de oração, de súplica e de ação de graças. Oração, súplica e ação de graças. O que acontece? No nosso meio, hoje, tá tão fácil a gente murmurar, reclamar e deixar Deus de lado e recorrer a Deus só quando a gente precisa de algo. Aí quando a gente precisa de algo, qual é a nossa oração? A nossa oração é apenas uma petição, uma súplica. É apenas uma súplica. A gente não louva a Deus, a gente não faz ação de graça a Deus. A gente apenas suplica a Deus, pede o benefício, busca o benefício. E o pior de tudo, raramente a gente pede algum benefício eterno. A gente quer benefícios terrestres. Então, eu vou acompanhar aqui com o texto, para não ficar apenas em minhas palavras. Vai dizer assim, São João Damasceno: deixa eu pegar aqui. A oração é a elevação da mente a Deus para louvar e pedir-lhes coisas convenientes à vida eterna e à salvação. Vamos expor aqui o que o doutor diz. O que o doutor disse. A oração é a elevação da mente a Deus. A oração em si é um ato da razão prática, não da vontade de si. Então, vai dizer Santa Teresa de Ávila: toda oração supõe uma elevação da mente a Deus, o que nos adverte que quem ora estando completamente distraído em realidades não faz oração mesmo que de maneira mesmo que de maneira que mova muito os seus lábios. O que Santa Teresa está falando? Muitas vezes a nossa oração, além de ser apenas uma súplica, uma petição, é com distração. É com o celular ligado, é com televisão, é acompanhando, por exemplo, um padre, um frei na internet. Nunca é eu com Deus. Nunca é eu com Deus. Sempre tem algo a me distrair. Porque eu estou rezando com o Frei Justo lá na madrugada, vamos dar um exemplo aqui, e de repente eu fico abismado do tanto de pessoas que estão seguindo, do comentário, do pedido de oração de outra pessoa. E aí eu deixo de viver a minha oração. Aí eu deixo de fazer a minha oração com Deus. E eu vejo o pedido de oração que foi pedido no Frei Justo. E aí eu passo a fazer uma intercessão. Eu deixo de fazer o meu colóquio com Deus, o meu louvor a Deus por meio da minha oração, e eu vou fazer uma intercessão por outra pessoa. Não que isso seja ruim, mas entendamos o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nunca sou eu com Deus. Sempre há alguma distração. Vai dizer assim, São João Damasceno, ele vai continuar. Para louvar
é uma das finalidades mais nobres e mais próprias da oração. Seria um erro pensar que a oração serve apenas como um puro meio para pedir coisas a Deus. A adoração, o louvor, a reparação dos pecados e a ação de graça pelos benefícios recebidos encaixam admiravelmente na oração. Ou seja, na oração aqui eu posso fazer adoração, louvor, eu posso reparar os meus pecados, eu posso reparar os meus pecados, os meus muitos pecados que ofendem o coração de Deus por meio da minha oração. E a petição é o que então? É a nota mais típica da oração. Estritamente dita, o próprio de quem ora é pedir. Quem ora se sente débil e indigente e por isso recorre a Deus para que se apiede dele. Isso é a oração de súplica ou de petição. Ou seja, aqui está falando o seguinte: é próprio de quem reza se sentir vulnerável e pedir para Deus alguma coisa. Mas o que a gente tem pedido na nossa oração? E que fique bem claro, vai dizer assim São João Damasceno: não nos é proibido pedir coisas temporais, mas não principalmente, nem as colocarmos como fim último da oração, senão unicamente como instrumento para melhor servir a Deus e tende para as nossas felicidades eternas em si. As petições próprias da oração são as quais se referem à vida sobrenatural, as únicas que terão uma repercussão eterna. Vou dar um exemplo. O Pai Nosso. O Pai Nosso, a gente não faz só oração. A gente não faz só oração atemporal, só para a eternidade. Mas também a gente não faz só petição para a terra. Primeiro, olha só o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. Eu invoco a Deus. Santificado seja o teu nome. Estou glorificando a Deus, louvando a Deus. Venha a nós o vosso reino. Estou pedindo algo espiritual. Seja feita a vossa vontade. Opa, eu estou me humilhando diante de Deus. Um ato de humildade de falar que não é a minha vontade que prevalece. Assim na terra como no céu. Ou seja, que a vontade de Deus seja estabelecida nessa terra e no céu. O pão nosso de cada dia é coisa temporal. Perdoai as nossas ofensas aqui na terra, assim como eu perdoo. Ou seja, eu estou fazendo um ato diante de Deus que eu quero ser perdoado como eu perdoo. E eu peço: não nos deixeis cair em tentação, que eu não caia na tentação, nas armadilhas desse mundo. E por fim, me livra do diabo, mas livrai-nos do mal. Amém. No Pai Nosso, ele nos mostra a petição que a gente pede: o pão de cada dia, as graças atemporal, que é para minha salvação, os dons eternos e aquilo que eu necessito para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, nesse intuito desse vídeo é fazer com que a gente entenda que oração não é apenas pedir, mas oração é muito mais que isso. Oração é um diálogo de amizade. Então, eu pergunto como o meu amigo tá. Eu me interesso pelas coisas dele. Eu quero ter um diálogo. E por que a minha oração muitas vezes é tão frívola? Porque muitas vezes eu não tenho intimidade com Deus. Eu não tenho uma amizade com Deus.